Olá, a aula que você está prestes a ver agora é uma aula exclusiva da Escola de Desenvolvimento Definitivo, uma escola que eu desenvolvi com a finalidade de ajudar as pessoas a conduzirem, a dirigirem melhor a sua mente, a dirigirem melhor a sua própria vida, tomar boas decisões na vida e se tornarem mais sábias. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é, de fato, agregar sabedoria e inteligência. E quando nós falamos de inteligência na psicologia, nós estamos falando do desenvolvimento de uma arte de pensar bem, de se sentir bem e de agir bem. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é exclusivamente esse: preparar você para viver a vida de uma melhor forma e experimentar o melhor. Bom, eu espero que você goste dessa aula. Essa aula foi feita com muito amor e, assim como todas as aulas da Escola de Desenvolvimento Definitivo, e se porventura você quiser conhecer o projeto da Escola de Desenvolvimento Definitivo, em algum lugar desse vídeo vai ter um link onde você pode estar clicando e a partir daí você vai obter mais informações acerca do que é esse projeto que eu desenvolvo com tanto amor. Bom, eu espero que você goste dessa aula e vamos para a aula. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E bom, deixa eu ajustar aqui a câmera que ficou um pouco ruim. Acho que agora ficou melhor. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as mudanças. Todos nós desejamos mudanças na vida. E como obter essas mudanças? Né? Como nós podemos efetuar essas mudanças na vida de um modo eficiente? E também esperar por essas mudanças de modo eficiente. Porque é lógico que não é esperar de forma passiva, mas esperar no sentido de aguardar agindo enquanto ela não vem. Você vai entender isso ao longo da aula. Mas vamos lá. Nem sempre a nossa vida está do jeito que a gente quer. E tem momentos da nossa vida em que a gente deseja mudanças. A gente deseja que certas coisas mudem e, de fato, nem sempre a gente vê essas mudanças acontecendo. Né? E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando nós falamos de mudança é sobre a estrutura do tempo. Entenda que você está dentro de um tempo. Esse tempo, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Ou seja, ele tem estações, ele tem uma determinada ciclicidade, podemos dizer assim. Então, você, vivendo neste tempo, um determinado momento enfrenta tempos de penúria, tempos de escassez, tempos tristes, tempos de ventos não favoráveis. E em um determinado momento você enfrenta tempos bons, tempos favoráveis, tempos melhores. E você já percebeu, lógico que você já percebeu, que nada dura para sempre? Dentro da estrutura do tempo? Nada dura para sempre. Porque você não vive uma eternidade. Já parou para pensar se você vivesse em uma eternidade? Imagina o sofrimento sendo eterno. Imagina os problemas
mais dolorosos, as experiências mais dolorosas de nossa vida sendo eternas. Você nunca se perguntou por que Deus nos inseriu no tempo? Por que Ele não nos tornou eternos? Por que não nos inseriu na eternidade? Você já parou para pensar que talvez nós não fôssemos capazes de viver na eternidade? Porque quando a gente vive numa eternidade, a gente vive num tempo aonde não há ciclicidade, aonde não há estações. Porque este tempo, ele é eterno. Acho que você não entendeu. Vamos pegar, por exemplo, o inverno. A gente sabe que um ano, um tempo, ele é composto de quatro estações. A gente tem o inverno, a gente tem o verão, a gente tem a primavera, a gente tem o outono. E essas estações, elas vão rotacionando. Um determinado momento nós estamos no inverno, um outro determinado momento nós estamos no verão, um outro determinado momento nós estamos na primavera, a primavera acaba, nós vamos para o outono. Então, a gente está vivendo uma ciclicidade. Por quê? Porque não vivemos na eternidade. E por não vivemos na eternidade, não existem términos de estações. Elas são eternas. A estação, ela só tem a possibilidade de morrer para uma nova começar, porque estamos no tempo. Se nós estivéssemos na eternidade, as estações não teriam fim, porque elas são eternas, como o tempo é. Não seríamos capazes de viver a vida inteira, talvez, no inverno. Certamente você deve de gostar bastante do verão. Mas às vezes a gente reclama de certas coisas que Deus criou e disponibilizou para nós. A gente muitas vezes reclama do tempo. Ah, por que nós temos tempo? Né? Não seria legal se todo mundo vivesse para sempre? Interessante. Mas a gente tem que entender que existem certas diferenças entre a prática e a teoria. Existe aquilo que é e aquilo que eu penso que é. Será que a eternidade, ela realmente seria boa para nós? Será que a eternidade ela seria boa para nós? Será que nós nunca íamos cansar da vida? Não é à toa que quando alguém morre nós dizemos descanse em paz? Será que ia ser possível nós, com a nossa estrutura, sermos eternos? Talvez não. Talvez estar no tempo e sofrer as consequências do tempo, que é o seu passar, até que nós partamos dessa para melhor, né? Partamos desse mundo. Será que esse não é o melhor processo de vida? Talvez Deus nos inseriu no tempo porque o tempo era o melhor lugar para nós vivermos. Afinal, onde é que você já viu Deus colocar os pássaros na água ou os peixes no céu? Tudo está no seu devido lugar. E isso é um
princípio importantíssimo para você entender acerca da inteligência que foi implantada no mundo. Entenda uma coisa. Eric, você fica aí falando sobre Deus. Eu falo sobre Deus e sempre vou falar sobre Deus. E eu vou te explicar porque eu sempre vou falar sobre Deus. Eu vou falar sempre sobre Deus porque a inteligência dele é a inteligência que foi imposta no mundo. A inteligência que você vê ocorrendo no mundo, as leis que determinam as consequências e os eventos, tudo partiu do pensamento divino. Quando você entender isso, você vai entender por que aqui a gente fala sobre Deus. E vai sempre falar sobre Deus. Porque não tem como você entender o mundo sem entender o divino. O divino é o Criador, logo a criação é dele. E a criação sendo dele, é preciso entender quem é ele, o que é ele, como ele age, como ele faz, para entender a criação. A mente do Criador, entender a mente do Criador é entender o que ele criou. Quando nós falamos de Deus, a gente está entendendo o mundo que é o seu produto. Entendeu agora? Então, eu sempre vou precisar falar de Deus, eu não posso separar Deus do assunto. Por quê? Porque o mundo não é a par de Deus. O mundo não é algo distinto. O mundo não é algo que possa ser separado de Deus, porque o mundo é o seu produto. Você é produto dele também, meu amigo. Quando se fala de você, se fala sobre Deus. Então, tá passando uma ambulância aqui agora. Bom, quando nós entendemos a estrutura do tempo dessa forma, a gente percebe uma coisa. Primeiro é que nada é eterno. E se nada é eterno, nada dura para sempre, logicamente. E se nada dura para sempre, assim é como seu estado atual. Seu estado atual não vai durar para sempre. O que você está passando hoje, o sofrimento que você abarca hoje, os problemas que você está enfrentando hoje, não são eternos. Eles vão passar. Mas o que você não entendeu e talvez ainda não captou é o que eles querem dizer a você. Entenda, os problemas de sua vida querem dizer algo para você. Os problemas que você está enfrentando hoje querem te informar. Eles têm algo para falar para você. Ó, você está passando por isso hoje porque está talvez negligenciando isto. O seu problema hoje, isso que eu estou vivendo hoje, deve ser porque eu fiz isto ou isto errado. Tem alguma coisa que precisa mudar em nós para que a nossa situação mude. Existem situações, eventos da vida que partem da aleatoriedade. Simplesmente o universo gira, as coisas acontecem de modo incontrolável por mim
em um determinado momento, dentro da minha realidade, acontece uma coisa inesperada. Partiu da aleatoriedade. É a roda da fortuna. É como as coisas são. E isso acontece com qualquer pessoa. Isso não só acontece com você. A roda da fortuna gira para mim, a roda da fortuna gira para você, a roda da fortuna gira para outro, e ninguém é privilegiado, meu amigo. Ninguém é privilegiado pela tal da roda da fortuna. Ela simplesmente está girando e as coisas caem para quem deve cair. Todo mundo está sujeito ao bem e está também sujeito ao mal. Eu estou exposto ao bem como estou exposto ao mal todo santo dia. E eu não sou privilegiado nem de um, nem de outro. Simplesmente tenho o que tenho. Primeira coisa. Por isso que a aceitação do estado atual, ela é primordial. Por isso que ficar se perguntando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Só enche sua cabeça com dúvidas desnecessárias. Essa é a verdade. Só enche tua cabeça com dúvidas desnecessárias. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é porque. Não é porque. Entenda isso definitivamente. Não é porque. É isso aí. É como é. Aconteceu. Agora, será que tem um sentido? Ou essa pergunta é diferente? Olha como a gente muda. Será que tem um sentido nisso tudo? Então, eu paro de ficar perdendo meu tempo com o porquê e eu vou em busca do sentido. Por um sentido você está disposto a sofrer, meu amigo. Ou você não percebeu isso? Uma vez eu vi a história de um cara, ele tinha perdido a esposa. E isso afligia muito ele. Essa história nunca me saiu da cabeça. Ele tinha perdido a esposa e isso tinha ferido demais ele. Demais ele. E ele não sabia o que fazer. Foi do nada, ela teve uma morte súbita e aquilo afligiu tanto ele de uma magnitude muito grande. E ele foi procurar a ajuda de um psiquiatra. E o psiquiatra disse para ele, né, depois de entender o que ele estava passando, o psiquiatra disse para ele, em que momento você pensou no inverso? E ele, como assim, no inverso? Em que momento você pensou no fato de a sua esposa ter perdido você? E ele, a minha esposa ter me perdido. Em que momento você pensou no fato da sua esposa ter perdido você? Ele, cara, eu acho que ela não aguentaria. A gente se amava muito e muitas vezes ela me disse que o maior medo dela era me perder. E agora pensa comigo. Se ela tivesse perdido você, não seria um sofrimento insuportável para ela? Aí, seria. O sentido de você ter perdido ela foi poupar ela de perder você. Uau! Uau! Lógico que esse psiquiatra era nada mais, nada menos que Viktor Frankl, né, meu amigo? Então segura a onda aí. Né? Então, Viktor Frankl, ele conduziu esse indivíduo nesse processo fantástico
de entender a realidade e apresentar a ele um outro ponto de vista que constituía num sentido. Um sentido que ele precisava suportar. Olha que doido isso. Olha que fantástico. Quando ele encontrou o sentido, quando ele entendeu que o sentido do sofrimento que ele passava foi ter poupado a esposa de sofrer, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Ele passou a suportar aquele evento de uma forma muito melhor. Por quê? Porque a clareza, ela representa um poder para a humanidade que é incrível. Eu dou graças a Deus por ter me tocado nisso. Eu sempre me perguntei, Deus, existem poderes por detrás de nós. Existe poder por detrás de nós. Como uma mãe que não tinha força nem para levantar um objeto como uma tora de madeira pequena, porque não tinha força. Ela não conseguia levantar um objeto muitas vezes pequeno e que não fosse tão pesado, ela não conseguia levantar. Mas ao ver o filho debaixo de um carro, consegue levantar um carro para salvar. Me explica como isso acontece. Como uma pessoa em uma determinada situação não consegue realizar uma tarefa menos difícil, mas em uma situação bem mais perigosa, bem mais acirrada, bem mais difícil, consegue realizar algo inimaginável. Como? Explica para mim como. Porque existe poderes por detrás de nós. Coisas que quando nós incorporamos, eleva o ânimo, eleva o poder, eleva o estado de espírito humano e nos torna pessoas, de fato, com superpoderes, vamos dizer assim. Lógico, não é esses que você está imaginando, como lançar fogo, jogar raio laser pelo olho, isso é coisinha que você vê na Marvel, e não é disso que eu estou falando. Vamos cair na real, chega de cinema, vamos cair na real. O que eu estou falando é um superpoder humano, real, aonde ele aonde torna-se possível essa figura humana exercer uma ação ou atingir um estado de espírito que vá além do comum. É disso que eu estou falando. Existem poderes. Um desses poderes, Viktor Frankl descobriu, é o sentido. Você já se perguntou qual é o sentido do seu sofrimento? Você já se perguntou qual é o sentido do que você está vivendo hoje? Será que talvez não tem nada mais por detrás? Será que a vida é sofrer por sofrer? Tem coisas na vida que elas não estão no seu campo de visão. Elas não estão apresentáveis para você, claras para você. É necessário uma busca pelo entendimento. É necessário expandir o campo de visão
É por isso que eu sempre recomendo na escola de desenvolvimento definitivo, aqui na escola de desenvolvimento definitivo, galera, vamos pegar livro. Vamos pegar livro. Por quê? Porque os livros expandem o campo de visão, alimentam a sua mente com novas ideias, ideias que vão permitir você enxergar além. Você não vai ser mais aquele que só consegue enxergar a superficialidade. Você não vai mais ser mais aquele que vai enxergar apenas o que está na superfície quando é necessário enxergar o que está na profundidade. Entenda isso definitivamente, é necessário enxergar o que está profundo. Não podemos ver só o que está aqui no nível, sabe, superior. Precisamos ver muitas vezes o que está lá embaixo, socado mesmo, enfiado lá no fundo. É lá, é aquilo que a gente precisa ver. Por quê? Porque aquilo se trata da verdade. É o verdadeiro significado. É o que nós precisamos saber. É o que vai alimentar o nosso estado de espírito. Mas não é possível enxergar isso sem o conhecimento. Você está entendendo, meu amigo? Se você tiver um lugar desconhecido, sem o mapa você não chega lá. Você entende? Sem GPS, ó, é outra tecnologia. Sem GPS não rola. Você está entendendo? É por isso que é necessário o desenvolvimento da sua mente. É por isso que a droga da ignorância mata. É por isso que a droga da ignorância faz as pessoas sofrerem. É por isso que essa cultura defasada quebra tudo. É por isso que hoje se vê milhões de pessoas em depressão. É por isso. A quebra da cultura, a defasagem da cultura não financia uma mente inteligente, não financia uma mente com conhecimento, capaz de discernir sua própria vida. Não existe esse financiamento. Quando você não tem dinheiro, se você não pode financiar uma casa, você não pode comprar. Você só pode comprar a casa se for possível financiá-la. O mesmo ocorre com uma vida boa. O mesmo ocorre com a resolução de um sofrimento na vida. Se eu não tenho subsídio, se eu não tenho financiamento e possibilidade de financiar, eu não consigo patrocinar uma melhora nos meus estados mentais. Eu não consigo patrocinar. Agora você me entendeu por que eu brigo com essa droga dessa cultura. Agora você entendeu por que eu digo que o funk estraga o mundo. Agora você entende por que eu digo que não dá para viver sobre a filosofia das músicas de sofrência. É furada. É entrar no lodo. É tentar caminhar em cima do limo. Ou do musgo. É por isso que esses vídeos estão aí. Eu juro pra você, se tivesse uma boa cultura eu não estaria aqui. Então, quando nós entendemos o significado dos eventos da vida, a gente tende a suportá-lo muito mais. E aí, nós começamos a ser orientados para as mudanças.
Entenda que eu não posso mudar nada na minha vida se eu não tenho forças para isso. A minha força, ela está em Deus, mas também ela está nos sentidos. Primeiramente em Deus e depois nos sentidos. Eu muitas vezes me perguntei, Deus, será que uma criação é possível viver longe do Criador? Sempre me perguntei isso e sempre busquei essa reflexão. Sei de algumas pessoas que se intitulam como ateus e nada contra isso. É a escolha delas. Escolheram não acreditar em Deus. E você vê que muitas vezes elas conseguem viver a vida inteira com esse posicionamento acerca de Deus. Eu nunca decidi ser ateu e, na verdade, isso nunca me passou pela cabeça. Eu tô falando eu, Eric, tá? Isso é uma experiência pessoal minha. Eu nunca pensei em ser ateu. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, é nítido que uma vida com relacionamento com Deus é muito melhor. Por que eu iria me afastar de uma fonte de sabedoria? Por que eu iria viver longe de alguém que financia e patrocina uma mente forte para mim? Por que eu ia viver longe de alguém que cura os meus estados emocionais quando eles estão ferrados? Por que eu ia me afastar dessa fonte de poder? Por que eu ia dizer que ela não existe ou que ela fosse inexistente se eu posso aproveitar aquilo que ela me provê? Entenda, eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada me apartando da fonte de poder que me sustenta. Eu não ganho nada me apartando da fonte de poder que me alimenta. Eu não ganho nada. É uma troca que, do meu ponto de vista, é burra. Ah, Eric, mas e se você estiver vivendo uma ilusão? Buscando uma coisa que não existe? Eu digo, eu corro risco. Eu corro risco. Eu corro risco. Por quê? Porque quando estou fraco e recorro a ele, ele me renova as forças. Mas peraí. Que ilusão renova as forças de um ser humano? Que ilusão agrega uma mente cada vez mais forte e clara a um ser humano? Mas que ilusão tão poderosa é essa? O mundo inteiro segue essa ilusão? Boa parte do mundo? O mundo inteiro não, mas boa parte do mundo segue essa ilusão. Essa ilusão renova as forças, disponibiliza uma mente forte, fornece uma cultura de caráter, de retidão, de amor ao próximo. Que ilusão é essa? Você tá entendendo, meu amigo? Então, talvez não seja uma ilusão. Talvez seja uma solução.
Quando eu estou conectado com a fonte, com o Criador, eu não sou mais o mesmo. Eu não estou sozinho, desamparado. Eu estou com alguém que quer nada mais, nada menos que o meu bem, que a minha vitória sobre as circunstâncias da vida. O entendimento de não estar sozinho sempre foi fortalecedor para a humanidade desde os primórdios de nossa existência. Para você ver que existe uma questão dentro da filosofia que é muito, ainda hoje é discutida, acerca de, será que o homem criou Deus ou Deus criou o homem? Ainda existe essa questão dentro da filosofia, é discutida por muita gente. Será que o homem criou Deus ou que Deus criou o homem? E vamos parar para pensar um pouquinho, se talvez o homem tivesse criado Deus, por que ele faria isso? Por que ele criaria Deus? Já parou para pensar? Porque ele odeia sentir que está só. Ele não quer sentir que está sozinho. O homem sempre foi assim. Pode pegar a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem, colocou o homem para viver num jardim chamado Éden e disse, homem, não comereis daquela árvore. Não comereis daquela árvore. Tudo bem, até aí, tudo certo. Então, Deus criou os animais, o homem dá o nome aí para os animais e em determinado momento Deus se perguntou, epa, esse cara está fazendo tudo sozinho. Será que ele gosta? Ei, Adão, você aí, cara, gosta de ficar aí sozinho? Não gosto não, Deus. É solitário aqui. Não tem ninguém para trocar uma ideia, sabe? Não tem ninguém para me fazer comer dessa árvore aí que o Senhor disse. Deixa essas brincadeiras de lado. Mas não tem ninguém para me fazer companhia. Eu tô só. Então talvez seja melhor criar alguém para fazer companhia para você. E aí chega a Eva. Para prestar atenção numa coisa. Por que Deus criou Eva? Porque o homem não queria estar só. Foi só por esse motivo. O homem não queria estar só. Então, Adão, vou fazer aí uma mulher para você como companheira. Ele cria Eva. Tanto homens quanto mulheres, eles não querem sentir que estão sozinhos na vida. E é nesse momento que Deus é seu maior trunfo. É nesse momento que Deus é o seu maior consolo. Você pode ligar para o parente dizer para você, ó, tô cheio de trabalho. Não posso te ajudar. Ó, cara, já tem muitos problemas na minha vida, não quero os seus. Pode acontecer? Agora, experimenta Deus nesse momento. Será que Deus olharia para o filho? Ah, filho, você me pede pão. Peraí que eu vou te dar pedra. Será que Deus faria isso? Mas ó, nem você, que é mal por natureza, faz. Nem você, que é mal por natureza, faz. Por que Deus faria? O próprio Jesus falou isso. Não falou? Por acaso
Você pediria ao pai pão e ele lhe daria pedra? Por acaso, quando o seu filho pede algo para você, é isso que você faz? Ele pede pão e você dá pedra para ele? Não. Você não faz isso. E ó que você é mau. E ó que lá o seu cunhado pode ser que você roube dele. E ó lá a sua irmã pode ser que em um determinado momento você dê uma rasteira nela. Você tem traços malignos em você. Tem coisas ruins na sua personalidade. Ou seja, na sua natureza tem coisas ruins. Você, de natureza ruim, faz coisas boas. E não faz isso com seu filho. Por que Deus, que é perfeito, que é reto, que é sábio, faria? Diz pra mim. Por que ele faria? Você, que não recorre a Deus nos momentos difíceis, está perdendo um dos maiores trunfos na sua vida. Você está perdendo de recorrer àquele que nunca vai te dar uma rasteira. Aquele que nunca vai dizer para você que está ocupado demais e que não pode te atender. Aquele que ele nunca vai te dar pedra se você lhe pedir pão. Nunca vai te sacanear. E olha, você pode ser merecedor de toda a sacanagem do mundo. E mesmo assim, ele não vai te sacanear. Para você ter ideia do que é Deus. Será que é sábio deixar ele de lado da sua história? Será que é sábio fingir que ele não existe? Ou até mesmo acreditar piamente? Será que é jogo? Será que tem alguém nesse mundo que nós possamos confiar muito mais do que nele? Será? Estamos sendo inteligentes? Ou meros tolos? Interessante, não? Lembre-se disso. Bom. Quando nós estamos conectados com Deus, nós temos um grande trunfo para as mudanças acontecerem na vida, mas existe um outro fatorzinho. Adivinha quem é? Você. Esse é o outro fatorzinho. E será que eu estou sendo responsável? Será que eu não estou pegando e dizendo, não, ó, a culpa é do fulaninho, ali, ó, a culpa é essa bosta de presidente aí, desse cara, só faz besteira. Ah, isso aí não dá pra nada. Aí, ó, tá tudo arrebentado, tá tudo mal feito, mal projetado, tá tudo esculhambado. Pô, esse cara aí pode ir. E eu? Tudo bem. O presidente tá fazendo besteira, do meu ponto de vista. Minha mãe, não me ajuda. É isso, é aquilo outro. Meu cunhado, não dá nem pra contar, é um cara chato, não presta, é podre. Meu irmão, aquele boçal, nem dá pra confiar nele. Mas, peraí, todo mundo tem problema. Tá todo mundo não cooperando, não tá nem aí pra você, ninguém, sei lá, ninguém te gosta, ninguém te quer e tá sempre assim. Tá tudo ruim. Tá tudo muito ruim.
Mas você, meu amigo, aqui ó, você tá tão perfeito assim? Mas tá tão perfeito assim? Que o problema nunca pode ser culpa sua, só dos outros? Você é perfeito de verdade. Integral, de coração, mas caraca, não tem erro com você. É 100% de acerto. É impossível você errar. Você é tão sábio, mas tão sábio, que tá com problema. Será que não tem culpa? Não, não tem. A culpa é só dos outros? Você não tem culpa nenhuma nessa situação? Tá isento? Poxa, meu amigo. Cai na real. Cai na real. Se joga na piscina da realidade. De ponto, de cabeça. Se joga na piscina da realidade. Porque não é possível que todo mundo erra, só você acerta. Não é possível que a sua vida tá uma droga por causa de outras pessoas. E você não fez nada. Tá? Porque é culpa do presidente, porque é culpa de não sei lá, não sei o que das quantas. Será que você está sendo responsável? Isso é importantíssimo. Isso não é brinquedo. Quando eu começo a enxergar a minha vida, e eu começo a perceber que se eu tenho um problema, eu também tenho a solução, porque a solução para o problema sou eu. Uau! Eu começo a observar o foco da mudança. Por onde tudo começa. Não começa pelo presidente. O que eu posso mudar? Por acaso eu posso dizer, ei, tira esse presidente daí agora. Posso? Não. Olha que maravilha. Não. Não posso. Por acaso eu posso dar uma ordem para um coparente meu? Eu posso dar uma ordem para um irmão e dizer, faça isso aqui para melhorar o meu problema? Pô, você não também não faz bosta nenhuma. Sabe que eu posso? Não. Eu também não posso. Por quê? Porque ele faz o que ele quer. Eu posso tentar mudar tudo que é externo a mim. Eu não tenho controle. Por quê? Eu só tenho controle de mim. É só aqui que eu posso intervir. É só aqui que eu posso intervir. E quando eu estou intervindo nesse personagem principal, o teatro muda. O teatro muda porque é você quem faz o teatro, meu amigo. É você quem faz o teatro. Tira o personagem principal de qualquer peça, a peça fica uma droga. Será que eu tô lá no campo de batalha, fazendo a diferença, agindo, indo pra cima, fazendo acontecer as coisas que precisam acontecer na minha vida? Será que é eu que estou intervindo lá? Ou eu estou querendo que todo mundo faça as coisas que eu deveria fazer? Olha só. Eu posso estar no segundo papel. O papel de observador. A minha vida tá lá no palco, rolando, e eu tô na arquibancada assistindo. Peraí. Que mudança eu posso realizar na peça e na arquibancada? Para realizar mudanças na peça, não deveria eu estar lá? Entra pra peça. Isso é responsabilidade. Não, eu não quero isso aqui. Eu acho que isso aqui não vai cooperar para a peça. Vamos mudar isso aqui. Aquilo ali. Eu acho que aquilo ali no cenário está estragando um pouco o cenário. Vamos mudar também.
Assumir a responsabilidade. Você acaba de descobrir o prêmio de $1 milhão. Assumir a responsabilidade. Reconhecendo que eu sou o problema, eu atuo no foco do problema. O que a gente precisa mudar? Esse barrigão. Esse barrigão não dá pra aturar. Não dá pra aturar essa barriga. Mas o meu metabolismo é lento. É uma pena porque só doce é bom. O resto da comida, nada é tão bom quanto doce. Eu só quero doce porque doce é bom demais. Vai mudar o barrigão? Você sabe que não vai mudar o barrigão se continuar nessas ideias. Eu preciso, então, mudar. Mudar. Eu sou o problema. Eu posso fazer uma reeducação alimentar. Eu posso fazer uma revolução na minha maneira de comer. Não precisa ser amanhã, cortar tudo, fazer... Não, eu posso ir aos poucos, mas eu tenho que andar na direção da mudança. E para andar na direção da mudança, eu preciso primeiro reconhecer que o problema sou eu. E então eu estipulo o destino e vou na direção do destino até alcançar. Você está entendendo? Você não é mais aquele ator que está fora do palco, olhando sua vida se passar lá. Você é aquele ator que está no palco, atuando. E isso modifica tudo. Será que você está sendo esse ator? Ou será que você está reclamando de tudo e não está fazendo nada para mudar? Começamos essa aula falando de tempo. Sabe qual foi um dos maiores presentes que Deus te deu? Tempo. Te cobrou alguma coisa? Nada. Te deu 24 horas por dia. De graça. E sempre quando acaba, ele te dá mais. Até um dia a fonte secar. Até um dia ele não te dá mais nada. Por quê? Porque é o dia que ele determinou para você não estar mais aqui. E Eric, não vem falar disso. Eu vou falar disso. É realidade. Todo mundo vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer um dia. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas um dia vai acontecer. É realidade. Não tô aqui jogando praga na tua vida, não. Jamais estaria aqui para isso, perder meu tempo para jogar praga na vida dos outros. Tá de sacanagem. É realidade. É o que vai acontecer. E a gente precisa estar consciente da nossa mortalidade para que a gente saiba aproveitar o tempo que a gente tem. Se eu não tenho consciência da minha mortalidade, eu não aproveito meu tempo. Por que diabos eu ia tratar de gerenciar um tempo que ele é ilimitado? Explica-me. Por que eu faria isso? Por que eu cuidaria de um tempo que ele nunca vai acabar? Por que eu ia ficar me preocupando aonde ele está sendo colocado, no que eu estou gastando meu tempo, se eu estou gastando com pessoas sábias, se eu estou gastando com pessoas tolas, se eu estou fazendo os projetos que de fato vão gerar um prêmio, vão gerar uma mudança nesse planeta, ou se realmente eu estou fazendo coisas tolas, brincando ali de vez em quando, com o tempo que Deus me deu. Por que eu me preocuparia com isso? Por que eu me preocuparia com isso? Se o tempo, ele é eterno. As pessoas, elas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido.
É o que você quer? Não, não é. E eu sei que não é. Então, eu preciso remir o tempo. Eu preciso remir o tempo. A minha vida depende da forma como eu gerencio o meu tempo e como eu lido com as circunstâncias. Eu sou a soma de mim e mais as circunstâncias às quais eu estou envolvido. Então, quando eu gerencio esse tempo de forma sábia, eu emprego ele nas prioridades. Peraí, o que eu preciso fazer para mudar a minha condição de vida? Aí é que eu começo a pensar. Eu preciso mudar esse aspecto, eu preciso mudar aquele, eu preciso mudar esse outro aspecto. E quando eu começo a empregar o meu tempo no desenvolvimento de mim e na mudança desses aspectos, é que eu estou cada vez mais me aproximando das mudanças da minha própria vida. Eu me aproximo das mudanças sempre que eu vou na direção daquilo que preciso para mudar. E quando eu, de uma certa forma, gerencio o meu tempo para que ele seja empregado nos pontos eficazes, nos pontos corretos, nos pontos certos. Quando eu faço isso, eu tenho aproveitamento do presente que Deus me deu. Ou seja, eu não faço besteira com o presente que ele me deu, e olha que um dia esse presente não será mais dado, porque o tempo uma hora vai acabar. E eu faço bom uso desses recursos, empregando na direção certa. Eu chamo as mudanças para mim. Deus, ele ajuda você a conquistar as mudanças na sua vida. Mas isso depende de você também, não só dele. Você precisa agir na direção dos objetivos. Você precisa agir na direção das mudanças. E primeiro você tem que saber o que é necessário mudar em você. Você nunca vai precisar mudar um terceiro. Por quê? Ainda que você precise mudar o terceiro, você não tem controle sobre a mudança dele. Somente ele. Agora, quando se trata de você, você tem 100% do controle. Entende-me? Consegue entender? É o que acontece. Dessa forma, nós convocamos as mudanças para a nossa vida. Lembre-se, guarda isso dentro de você. Já vamos fazer 1 hora de aula. Guarda isso dentro de você. Sai com isso daqui. O que muda é a sabedoria. E a maior fonte de sabedoria é o grande sábio, arquiteto do universo, Deus. Então, onde eu devo pegar a sabedoria? Então, que mente eu preciso desvendar para obter a sabedoria?
leve essas perguntas debaixo do braço. E até a próxima aula. Tchau, tchau.